Olá, jovem, meu nome é Douglas e eu estou aqui para trazer mais uma mensagem para você, que é um entre muitos milhões e milhões de jovens que vivem neste país. E a mensagem de hoje vai ser sobre conselho. Sim, porque os jovens de hoje precisam de conselho. Mas quem é que deve aconselhar os jovens hoje? Hoje você vai saber quem são esses que podem aconselhar os jovens de maneira perfeita. E para falar sobre isso, eu vou ler aqui um texto das Escrituras que tem a ver com essa mensagem de hoje, que é sobre conselhos. Então, o texto que eu vou ler aqui está aqui no livro de 1 Reis. E ele está escrito assim: Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que tiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais que se responda a este povo? Eles lhe disseram: Se hoje te tornares servo deste povo e o servires, e atendendo falares boas palavras, eles se farão os teus servos para sempre. Porém ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Então, aqui, Roboão, que era o rei de Israel, depois que Salomão, seu pai, havia morrido, ele passou a reinar no seu lugar. E ele, diante de Israel, daquela população de Israel ali, ele ficou meio sem saber o que fazer, porque ele era inexperiente ainda como rei. Então ele pediu conselho para os anciãos, que eram os homens sábios, os homens prudentes, os homens que já tinham experiência de vida e que poderiam lhe aconselhar. E eles lhe aconselharam. Só que Roboão cometeu um erro, porque ele desprezou o conselho que os anciãos lhe deram, que era um bom conselho, um conselho eficaz, um conselho que, se Roboão tivesse seguido esse conselho, o seu reinado seria um reinado perfeito. Ele iria servir o povo e o povo iria servir a ele. E assim seria. Um reinado que possivelmente iria prosperar, iria progredir. Mas como ele desprezou o conselho dos anciãos, ele foi buscar o conselho com os jovens que haviam crescido com ele. Os jovens imaturos, inexperientes, sem experiência de vida. Jovens que não eram sábios como os anciãos. E o conselho desses jovens foi totalmente ao contrário do que os anciãos lhes tinham dito. E ele seguiu esse conselho dos jovens, que eram tão imaturos quanto ele. Ele foi insensato em seguir o conselho desses jovens. Por isso, o reinado dele teve mais consequências por causa desse erro dele ter seguido o conselho dos jovens e ter desprezado o conselho dos anciãos. E isso serve para você hoje como uma lição para a sua vida. Você que é um entre milhares e milhares de jovens que existem nesse país, todos os jovens hoje precisam de alguém para os aconselhar, porque os jovens de hoje são imaturos, inexperientes. Não tem uma certa prudência, digamos assim, como os anciãos, como as pessoas mais velhas, como as pessoas mais sábias, que pode ser o seu pai, a sua mãe, seus avós, qualquer outra pessoa que tenha idade suficiente para poder te aconselhar com boas palavras que você precisa ouvir. Então, o conselho de alguém hoje pode te ajudar a você viver uma vida sem
se envolver em coisas erradas, porque hoje o jovem está sujeito a todas as coisas erradas que existem por aí: prostituição, drogas, violência, tráfico e várias outras coisas erradas que podem levar a vida dos jovens para a ruína. Mas, se você estiver passando por uma situação dessas, você tem alguém que pode te aconselhar. E eu espero que quando você pedir conselhos a alguém sobre alguma coisa que você queira fazer na sua vida, porque conselho significa isso. Conselho é uma opinião que se dá a alguém sobre o que deve ser feito. Então, se você quer saber alguma coisa que você deve fazer, talvez você tenha dúvida ou tenha algum medo, algum receio de alguma coisa que você queira fazer, peça conselho a alguém, algum ancião que você conheça, principalmente seu pai e sua mãe. Eles vão te aconselhar. Eles têm experiência de vida para te aconselhar, para você formar a sua opinião baseada no conselho deles, para que você tome a decisão certa para a sua vida. E possivelmente eles vão te aconselhar a você não cometer coisas erradas, a você não se envolver em coisas erradas, a você fugir, escapar e sair fora de qualquer coisa errada que possa prejudicar a você mesmo. Principalmente agora, quando você é jovem. Então, você precisa de alguém que te dê conselho. Não despreze o conselho dessas pessoas. Eles vão te aconselhar para que você tenha uma vida de agora para o futuro boa, perfeita, longe de problemas. Esse é o objetivo do conselho deles para a sua vida. Eu espero que você ouça o conselho dos sábios, dos anciãos, e siga o conselho deles. Você vai se dar bem, porque o conselho deles é para o seu bem. Não despreze, não cometa o erro que Roboão fez, não vá buscar conselho com jovens, imaturos, inexperientes, que não têm experiência de vida para lidar. Se você estiver com problemas no seu casamento, por exemplo, se você como jovem tiver problema no seu casamento, se você for buscar o conselho com algum jovem, possivelmente ele vai te dizer para você se separar, se divorciar. Esse seria o pior conselho que ele poderia te dar. Mas se você for buscar o conselho com seu pai ou sua mãe, ou com algum ancião que você conheça, seus avós, eles vão te aconselhar a você reparar o seu casamento. O conselho dele vai servir para isso, vai ser útil para isso. Então, é isso que você tem que fazer. Na sua vida, você como jovem precisa disso, ouvir essas palavras. Essas boas palavras, palavras de inteligência, palavras temperadas com sal, conselhos bons, úteis, importantes, conselhos sérios para a sua vida. Você só vai ouvir esses conselhos das pessoas anciãs, dos idosos, do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, enfim. É esse conselho que é bom para a sua vida. E espero que você entenda isso, que você se conscientize disso hoje. Porque você, como jovem, tem que começar a dar ouvidos a esses bons conselhos para a sua vida. Conselho é sempre bom. Até o próprio Deus deu conselhos para o povo de Israel. Mas nas Escrituras você vai ver que o próprio povo endureceu o coração, ao ponto de o próprio Deus falar: sigam seus próprios conselhos, já que vocês não querem ouvir o meu conselho, que sou o Deus de vocês, então sigam seus próprios conselhos. Ele disse isso. Está escrito. Então, você pode até pedir conselho, você pode até consultar ao Senhor para que Ele fale com você alguma coisa, algum conselho. Ele te dá um bom conselho, Ele sempre vai te dar um bom conselho. Assim como os seus pais, os seus avós, ou algum ancião que você conheça.
Ele vai te dar um conselho com sabedoria. É isso que você precisa. Então eu espero que você entenda essa mensagem de hoje. Porque você, como jovem, tem que ser orientado segundo os bons conselhos que vão ser te dados ao longo da vida. Você precisa disso. Então, eu vou ler aqui um texto onde outro rei recebeu conselhos de sua mãe. Ela o aconselhou, ela que tinha experiência de vida, o aconselhou. E esse texto está aqui no livro de Provérbios de Salomão. E está escrito assim: palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Que te direi, filho meu, ó filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? Não deis às mulheres a tua força, nem os teus caminhos às que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e das suas fadigas, não se lembrem mais. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Então essas foram as palavras de uma mãe aconselhando o rei, que era o seu filho. Palavras que foram um bom conselho para esse rei. E com certeza ele deu ouvidos a esses conselhos e agiu de acordo com esses conselhos. E isso foi importante na vida dele. Então, um conselho para você é sempre bom. E eu espero que você comece a se edificar a sua vida de forma perfeita, seguindo os conselhos daqueles que vão sempre te ajudar. Os conselhos das pessoas vão sempre te ajudar a você tomar decisões certas na vida, a você se orientar, a você não cometer algum erro, a você acertar por fazer algo certo. Esse é o objetivo dos conselhos. Então que você possa ouvir mais as pessoas. Que você possa ouvir as pessoas que podem te aconselhar perfeitamente. Você precisa disso. Então eu espero que essa mensagem sirva de edificação para a sua vida. Porque você é o maior, você tem que ser o maior interessado em ouvir esses conselhos. Porque os idosos já viveram muito na vida. Eles já passaram por muitas coisas na vida. Eles sabem o que fazer, o que não fazer. E os conselhos deles vão te orientar dessa forma, para que você também faça dessa forma. Então, se você fizer isso, você estará vivendo uma vida melhor, uma vida mais tranquila, uma vida com bons resultados na sua vida. Tudo isso vai vir através desses conselhos que você vai seguir. Então eu espero que essa mensagem sirva de edificação para a sua vida. Então eu espero que você compartilhe esse vídeo com outros jovens que você conheça. Compartilhe pelo Facebook, pelas redes sociais, pelo Gmail. Compartilhe com o máximo de pessoas, de jovens possíveis, para que todos possam ouvir essa mensagem sobre conselhos, que foi muito edificante, com certeza, para a sua vida. E agora você já sabe o que deve fazer quando precisar de um bom conselho. Você vai fazer o que é certo para a sua vida. Então, essa é a mensagem que eu deixo aqui. Eu espero que essa mensagem possa fazer com que a sua vida cada vez mais esteja progredindo
pelos bons conselhos que você vai ouvir ao longo da vida. Então essa é a mensagem que eu deixo aqui para todos os jovens. Em nome do Senhor Jesus. Amém.